função pública. Diz o Governo que vai repor 20% em 2015 e lá para a frente se verá. O que está no documento de estratégia orçamental é basicamente para fazer a reposição de 20%, e já lá vamos às contas, em 2015. Para a frente, em função dos despedimentos na função pública. Da libertação de funcionários públicos, como disse o Sr. Primeiro-Ministro. E é curioso que o Governo queira tentar cobrir aquilo que foi uma ruptura de confiança com os eleitores, porque faltou uma promessa eleitoral, porque cortou salários, querer cobrir essa ruptura de confiança com outra ruptura de confiança, porque tinha prometido aos funcionários públicos que não havia despedimentos. Mas há mais. Portanto, quem vai financiar, se for possível, aquela reposição nominal que fará com que um funcionário público em 2020 ganhe o mesmo que ganhava em 2010, mais os 7% neste momento, em média, que paga de imposto de IRS, porque o Sr. Ministro diz que a TSU foi recusada. Pois é, mas depois pelo lado fiscal não vamos pela TSU, mas o trabalho pagou pelos impostos. Por isso, 20% em 2015. Um funcionário público que tenha tido cortes inferiores a 6%, e estamos a falar dos funcionários públicos que menos recebem, porque os cortes na função pública têm um teto de 12% este ano e começam nos 2,5%, se não me falha a memória. Portanto, um funcionário público que tenha um corte de 6%, se lhe repuserem 20%, vai ter um acréscimo de 1,2%. Entretanto, 0,2% são comidos pela TSU e 1% é comido pela ADSE, que vai aumentar agora. Por isso, em janeiro de 2015, uma larga maioria dos funcionários públicos com rendimentos mais baixos vai receber menos em janeiro de 2015 do que recebia em janeiro de 2014. Doutor, o senhor é secretário nacional do Partido Socialista. Deixe-me... Se for governo, e provavelmente o senhor vai ser ministro, com certeza, vai colocar de imediato o salário na totalidade aos funcionários públicos? Deixe-me responder essa pergunta, porque já voltaremos ao Dr. Oscar Gaspar, que foi mencionado. Pensões. Diz o Governo que vão os pensionistas ficar muito melhor. Eu não vou utilizar a imagem aqui do professor Reis Novaes, mas vou só dizer o seguinte. O Dr. Paulo Portas definiu uma linha vermelha para cortes de pensões para uma coisa que se chamava contribuição de sustentabilidade do sistema de pensões. Sabe qual é a medida que está inscrita agora? Como é que se chama? Contribuição de sustentabilidade. Não tem nada a ver. Só que na altura era para um limiar dos 400 e tal euros e agora é a partir dos 1.000 euros. Mas há mais, há mais. Como a contribuição vai buscar praticamente metade do valor que estava antes na SES, quem é que vai pagar fundamentalmente esses cortes? São as pensões mais baixas, porque são as pensões mais altas, que marginalmente tinham cortes superiores, que vão receber... Doutor, não lhe posso deixar fazer a mesma pergunta de há pouco. Diga. Quer que a repita? Quero. Quando for governo e se ganhar as eleições legislativas em 2015, está em condições de dizer aos funcionários públicos que lhes vai repor o salário na íntegra? Sabe qual é o nosso pânico? É isto. O pânico do Dr. Oscar Gaspar e o meu é isto. O que é? É ter um primeiro-ministro que diz, Passos Coelho diz que não há aumento de impostos. E em baixo na televisão diz, IVA sobe 23 para 23,25. E eu recuso-me a que o Partido Socialista, sendo governo, volte 15 dias depois a dizer aos portugueses que, olha, peço desculpa, mas tudo o que dissemos na campanha eleitoral é para não fazer. O próximo governo não pode, 15 dias depois, desmentir tudo o que disse na campanha eleitoral. Mas também não me disse que ia repor. E, portanto, aquilo que eu digo é assim, olha, qual é, e respondo diretamente, qual é a dimensão do buraco orçamental que este governo nos vai deixar? Eu não lhe sei responder essa pergunta. Porque, por exemplo, disse o Conselho de Finanças Públicas a semana passada, o déficit orçamental em 2013, sem medidas extraordinárias, foi 5,3. Se eu somar a reposição integral das pensões, se eu somar a reposição integral dos salários da função pública, o déficit orçamental não é de 5,3. O déficit orçamental passa, provavelmente, para muito perto, ou para valores muito superiores a 7%. Por isso, aquilo que nós dizemos é, quando o Partido Socialista for governo, o Partido Socialista recomeçará de imediato a trajetória de reposição.
E queremos, em concertação social, fazer um acordo de concertação social para uma política de Mas rendimentos vai neste primeiro país. avaliar o déficit orçamental deixado por este governo. Vou avaliar o déficit orçamental. E como cada governo que vem tem um déficit maior que o outro... Mas garanto-lhe que tem uma... Não, os portugueses não têm muito a esperar de nada. É a avaliação que também fazemos deste governo, é que de facto nesse aspecto também se pouco. Peço desculpa, Maria